Hoje vai ser diferente. As duas falas vão ser de Edson. Então, fiquem comigo agora. Você está no canal Vida que Segue, somos assim. Eu falo sobre a Guerra Civil Espanhola por sugestão de uma gentil pessoa que me sugeriu esse assunto. Um seguidor. E como aconteceu também a morte de Sérgio Mendes, ele resolveu falar, então eu fico para a próxima semana. Espero que você goste. Dê seu like. Olá. Uma gentil pessoa que viu um post que nós publicamos, sugeriu, deu a ideia de que eu pudesse fazer observações, um comentário a respeito dos livros que eu li. O que me levou a ler determinado livro, ou qual livro, por que livro, ou por qual assunto. Por que razão eu me dediquei à leitura de algum assunto. Eu achei interessante demais a proposta dele, muito interessante, muito rica. E pensei se me ocorreu a questão da Guerra Civil Espanhola. Eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e tinha um senhor lá, um senhor jovem, eu era menino, ele era catalão, era um dos fugidos da Guerra Civil Espanhola, ele era catalão, era da resistência ao franquismo, a família dele era da resistência, ele era menino, veio para o Brasil, foi para lá em Mato Grosso. E ele me explicou da guerra, muitas coisas. E eu me recordo dois fatos fortes que ele nos contou. Uma é que a fome bateu, havia restrição alimentar de todo tipo, fila, cartão de racionamento. Ele e os amigos tinham que levar pão para casa. Então eles furavam fila, faziam aquelas coisas todas que criança se dá o direito, com todo o direito de levar o pão para casa. Em outra ocasião, eles invadiram um prédio que já estava destroçado pelo bombardeio e entraram no quarto, no cômodo, encontraram a ratazana. E eles correram e fecharam as portas, todos bloquearam lá. E eu, inocentemente, falei, que é isso? Por que fazer isso? Lá precisava de proteína. Era a comida que eu havia conseguido aquele dia. Uma outra história trágica, eles estavam em cima de um trem que circulava lá. Eles estavam em pé, uns 8 meninos, me lembro bem desse número, e um estava de costas, proclamando os outros, fazendo qualquer manifestação. E eles estavam deitados no teto do trem, em cima do trem, no teto, deitados, e o cara sentou, ficou ajoelhado, e eles ficavam fazendo sinal. O trem passou num viaduto, baixo do viaduto. Olha que tragédia horrível. Mas essa foi a história que ele me colocou na cabeça para eu estudar, Guerra Civil Espanhola. Depois eu mudei para São Paulo e encontrei outra pessoa muito interessante. E não esqueci o nome porque é singular. Progresso Vanhó Puerto, também catalão. Uma pessoa inteligentíssima. Eu me lembro bem da capacidade intelectiva dele, ser forte, sabia argumentar bem. É dele que surgiu a ideia, foi o Brasil, a bandeira do Brasil é um paradoxo. Não existe, a primeira crítica liberal que eu vi forte ao positivismo, né? Ordem de progresso é um paradoxo. Não existe ordem com progresso, ou o contrário. A ordem, ela bloqueia o progresso na leitura dele. Interessante como reflexão que eu guardei. E ele me contou outras histórias. Em razão desses dois depoimentos fortes, mas outras pessoas que fui encontrando na vida, em São Paulo já na juventude, me levaram a ler sobre a Guerra Civil Espanhola, que é um assunto muito interessante, foi um momento importantíssimo do século passado, uma quadra muito significativa, pré-guerra mundial, pré-segunda guerra, e o conteúdo da Guerra Civil Espanhola, de uma força, de uma coisa profunda. Então eu sempre tive curiosidade e comecei a ler. Fui lendo, li muitos livros sobre isso. Muitos brasileiros, alguns oriundos do tenentismo, nos anos 20 e 30, já mais meia idade, né, 40 anos, tudo, eles participaram das brigadas internacionais que foram convocadas pelos comunistas e foi
Foi muita gente para lá, gente do mundo inteiro, lutar contra o franquismo. Acabaram derrotados, que o Franco foi vitorioso, mas foi um exemplo de abnegação e dedicação exemplares para a humanidade. Quando eu e Johnny fomos à Espanha pela primeira vez, em 2009, nós fizemos questão de ir no Museu La Reina Sofia, porque lá estava o Guernica, que é o quadro do Picasso, que é um quadro maravilhoso, pungente, icônico, né? É um quadro, é lindo, é maravilhoso e comovente mesmo. E nesse museu tinha muito filmete sobre a Guerra Civil Espanhola, depoimentos cinematográficos, também é muito interessante, muito rico. E tem essa história da Guernica, que um oficial alemão, isso aparece em diversos livros que eu li, já apareceu essa historieta. Imagino que seja verdade. Que um oficial alemão perguntou para o Picasso: você que fez esse quadro? Você que fez isso? Ele falou: não, foram vocês. Que é a destruição, praticamente a destruição da cidade de Guernica, no País Basco, que os alemães fizeram experimentos com bombardeio aéreo e praticamente quase destruíram a cidade. Aí ele fez esse quadro lindíssimo, que acho que todo mundo conhece, quem não conhece vale a pena ver, e quem for à Espanha vale a pena conhecer Guernica. Mas assim que eu conheci um pouco da Guerra Civil Espanhola. Eu já li muito, mas certamente não li quase nada em relação ao que foi produzido sobre esse momento tão trágico da vida humana. Mas ele é trágico, tem muito de tragédia, mas também tem um componente de humanidade grandioso. É um quadro da história que é guardada com muito cuidado, que tem muitas nuances, mas é um assunto muito rico, muito interessante, muito comovente mesmo, que vale a pena observar, ler, se informar sobre isso. A Guerra Civil Espanhola foi de 36 a 39. O franquismo derrotou a República e entrou no poder e só saiu em 75 com a morte. Uma morte demorada. Demorou a morrer. Mas enfim, acabou-se Franco. Mas a direita espanhola continua forte. Estou gravando hoje, dia 6 de setembro, que foi anunciada a morte de Sérgio Mendes. Sérgio Mendes era um músico brasileiro que fazia pouco sucesso, era conhecido, mas não era muito sucesso no Brasil. E nos anos 60, talvez 65, 64, ele mudou para Los Angeles. Ele era pianista, compositor, arranjador, e mudou para Los Angeles. E fez sucesso, muito sucesso. Ele fazia uma fusão de música popular brasileira, uma música popular brasileira mais de ritmo, né? Mais ritmo, sobretudo de padrão Jorge Benjor, e do gosto ao gosto do público americano. Na minha leitura, o público americano é muito pobre na percepção sensorial da música. Tem o jazz, tem o soul, que são lindos, lindo padrão musical. Agora esse padrão mais popular lá, mistura rap, faz aquelas confusões que eles fazem. Ele usou isso, fez essa mistura com a música latina, o Brasil no meio, e a música americana de origem negra. Aí fica uma fusion, que eu acho muito ruim. Mas daí morreu, foi citado lá que ele era o embaixador da música popular brasileira dos Estados Unidos, que levou a bossa nova. Na verdade, eu acho que isso não. Primeiro que não levou a bossa nova. Ele misturou a bossa nova com o jazz americano e fez a fusion dele lá. Depois ele misturou com outros movimentos, outros ritmos americanos e latino-americanos, sobretudo do Caribe. Sei que a mistura, na minha leitura, estética, é muito ruim. Muito ruim. Jamais gostei de Sérgio Mendes. Mas foi um brasileiro de muito sucesso lá. Sucesso imenso.